Rejeição. A gente está falando de uma rejeição que só não fica na frente da de Guilherme Boulos. Essa rejeição nesse nível, esse aumento da rejeição também, preocupa a campanha? Não preocupa, porque a pessoa mais rejeitada em toda a história de pesquisa eleitoral chama-se Luiz Inácio Lula da Silva e ele é o atual presidente da República. Rejeição em pesquisa, você pensa um trabalhador ocupado, você para numa pesquisa para fazer uma pergunta para ele e ele fala, vai, coloca na conta desse aí. A pesquisa, ela ajuda a nortear as campanhas. Eu, particularmente, não uso. Eu gosto de zoar os concorrentes com a pesquisa. Eu foco em energia. Eu não gasto energia olhando isso. É muito interessante porque a eleição é onda. São 10 candidatos. Se os 10 ficarem achando que vai resolver a vida olhando pesquisa, né? Porque a pesquisa tem alguns... se você acertar o viés com quem está patrocinando e ele fizer a entrevista no final de semana numa favela ou durante a semana, o resultado da pesquisa é diferente. Durante a semana as pessoas estão trabalhando, no final de semana estão descansando, então vai ser diferente o resultado. Você que é eleitor, você tem que saber o seguinte, se não é o partido político que está bancando a pesquisa, a pesquisa Quali, por exemplo, ela custa alguns milhões, dependendo da abrangência dela. Quem está pagando é o empresário, quem está pagando é alguém que está a fim de publicar isso para ver se ajuda o candidato. Você pode ver que algumas pesquisas elas não batem umas com as outras. Para que é a pesquisa? Eu vou te explicar. É para dar um jeito de ficar forçando a barra para dois grupos que queriam vencer a eleição, mas não vão conseguir, que é o Boulos de um lado e o Nunes de outro. Eu não pus R$1 em pesquisa e não vou colocar um único real, porque eu saio na rua e eu sei o que o povo quer. Então o senhor não comemorou o seu crescimento nas pesquisas? Tanto faz. O que eu quero saber é, não existe candidato falando de mudar a mentalidade do povo de São Paulo. Na verdade, nunca existiu na política brasileira. Nós não vi ninguém dos outros 9 falando de fazer esse povo prosperar. Não vi ninguém falando de capilarizar empresas e construir 2 milhões de empregos nas periferias. Eu não estou vendo ninguém falar disso. Estou vendo alguém falando de arroz com feijão. O outro está querendo falar que é impossível fazer tudo. Inclusive, é impossível ele ser prefeito de novo, que foi tacado lá dentro. Então, assim, pesquisa de verdade para mim é mais para zoar com os outros. Fiquei satisfeito. Tem que falar a verdade. Na sexta-feira, se eu não estiver enganado, Marçal está colado no Boulos. Na verdade, a pesquisa errada está mostrando eu na frente junto com aquele cidadão. E, na verdade, o que eu tenho percebido na rua é um pouquinho diferente. Aqui vai um código para todo mundo de São Paulo. Eleição e mineração, você só descobre no dia da apuração. Está tudo bem. O Bolsonaro, quando foi vencer a eleição, todo mundo falava que o teto dele era 7%, ele virou presidente. O Lula mais rejeitado da história do Brasil, virou presidente. Isso é a questão de eleição, você consegue virar o jogo a qualquer momento. Uma carteira de trabalho que você mostra para um cara que odeia trabalho, tem alergia de serviço, pode virar o jogo de alguém. Tipo, alguém já perdeu a eleição por causa porque perdeu a cabeça, não teve o controle emocional de ver uma carteira de trabalho e não emocionar. Um simples detalhe pode acabar com a eleição de uma pessoa. Então a pesquisa, para mim, é legal, você que responde, você que faz, quem paga, tá tudo bem. Clarissa? Candidato, bem-vindo. Obrigada pela participação aqui no CNN Entrevistas. Candidato, não dá para não questionar o senhor a respeito do bloqueio das suas contas nas redes sociais. Isso está aí mobilizando bastante a sua defesa neste momento. A gente sabe que há uma tentativa de recorrer aí para recuperar essas contas e há uma discordância do senhor em relação ao teor da representação que deu origem a esse bloqueio. Os tais campeonatos de corte. O senhor tem dito que eles não estão ativos desde o início da campanha eleitoral, mas a representação traz depoimentos ali, menções a um perfil específico de uma militante chamada Bruna, que já faria referências ali sugerindo que isso estaria ocorrendo dentro do âmbito da campanha eleitoral. E, de qualquer forma, o senhor não está se beneficiando do suposto investimento que teria sido feito lá atrás nesse campeonato? Então, eu falo isso abertamente para todo mundo. Eu sou número 1 do país nisso. Eu acho que de todo mundo aí que está na política hoje, inclusive eu acabei passando o Lula no Instagram, eu sou o segundo político mais influente, perdendo só para o Bolsonaro, agora numa das principais redes sociais. Eu ensino isso, eu sempre deixei isso muito claro. O problema é que vocês estão misturando uma coisa atemporal, é questão de temporalidade. Como eu fui perseguido em 2022, né, por eu mesmo bancar minha campanha, nenhuma empresa, nem eu, e ninguém volta, ninguém coloca dinheiro nisso. Eu não admito. Vai ser a campanha vencedora que menos gastou dinheiro na história da prefeitura. Não é de São Paulo, é do Brasil. Eu devo ter batido agora R$1 milhão de doação, são mais de 10 mil pessoas doando. E essas doações, a maioria vieram de doações de 15 centavos, 50 centavos. Inclusive, faço um apelo para você, se você quiser
continuar acreditando junto comigo nisso, ajude, porque nós não temos fundão eleitoral, não tem um padrinho político. A única coisa que eu tinha, que é para falar que é minha, era a minha rede social. Com 20 milhões de seguidores, derrubaram todas. Isso se chama censura prévia. Eu estudei Direito, fiquei 5 anos na faculdade de Direito para respeitar a Constituição Federal e não fui respeitado. Eu aprendi que censura prévia é só abrir no artigo 5º, inciso 4 da Constituição Federal, todo mundo pode manifestar qualquer tipo de pensamento. Fica vedado o anonimato. Eu estou assinando embaixo de tudo que eu falo. Inclusive, quando a Justiça pediu para postar o vídeo do Boulos, eu recorri e o efeito suspensivo falou, não precisa publicar ainda. E vou publicar com o maior prazer se a Justiça entender e depois derrubar esse efeito aí. Agora, os cortes. As pessoas vivem disso. A pessoa que você mencionou, ela é uma jovem das várias pessoas que aprenderam a fazer isso, que ganham 100 mil por mês, 200, 300, 400, 500 mil reais. E não é eu que pago. A plataforma TikTok paga por visualização, o YouTube paga por visualização. E essa pessoa, ela tem um curso que ela vende dela. Esse povo tinha que me pagar para usar a minha imagem, você não está entendendo? Não foi eu que coloquei dinheiro nisso. Eu vi uma entrevista do senhor, sim, em que o senhor diz... Eu coloco uma boa grana aí. Coloco mesmo, assim, só que no período eleitoral... Para pagar esse pessoal, o senhor isso mesmo. O senhor paga esse não, pessoal. Mas eu deixo sempre aberto. Você pode pegar várias entrevistas e podcasts. Só que dentro do período eleitoral foi suspenso e está dentro da legislação normal. Então, vai ficar provado isso, eu vou recuperar minhas redes, vou vencer a eleição com ou sem rede social. Por quê? Porque se quiser vir para cima de mim, eu vou ter que dobrar um pouco a energia desse negócio. Eu não vou deixar esse povo na mão que está acreditando que eu sou o próximo prefeito. Então não adianta. Candidato, o seu partido, o PRTB, apesar de ser um partido pequeno e não ter representação na Câmara, tem em torno de 3 milhões de reais de fundo partidário, fundo eleitoral. E tem algumas candidaturas espalhadas pelo Brasil, segundo o Leonardo Avalanche. Mas a expectativa do partido, pelo que me disseram na própria sigla, é que parte desse dinheiro do fundo fosse utilizada na sua campanha. Zero, já está proibido. Proibido, não vai pôr nada na minha campanha. Eu fiz isso em 2022, vou fazer de novo e vou lutar por um país onde a gente não gasta todo ano par 5 bilhões de reais. Os políticos não estão gostando da minha entrada na política porque eles vão assustar. Eu vou provar que tem como ganhar a Prefeitura de São Paulo gastando pouco dinheiro, porque a democracia não é o governo dos melhores, Venceslau. Não é o governo da pessoa mais inteligente, é o governo dos populares. E esses caras, por exemplo, muita gente nem sabe quem é um prefeito, porque ele só está fazendo coisa agora. Ele foi um cara atacado ali, que tem perfil. Eu, como recrutador e treinador, analiso o perfil dele de forma básica, com respeito. O perfil dele é de vereança, não é de vereador, não é de prefeito. Tacaram ele ali. Eu sei como é que funciona a escolha de um vice. Eles pegaram ali no grupo político alguém que dava menos trabalho e acabaram colocando ele ali. Ele é muito bom como vereador, mas prefeito ele não dá conta. Então, assim, sobre o meu partido, é um partido nanico, é sim. E eu muito orgulho, todo mundo começa pequeno. Eu comecei pequeno, eu imagino que a maioria das famílias que hoje prosperaram aí nesse país começaram também pequenas. Eu conheço histórias de muitas pessoas que cresceram, então, assim, não tem nenhum problema ser pequeno. Eu poderia vir com 5 ou 7 partidos que pediram tanta coisa que eu falei, deixa que eu resolvo sozinho, depois eu chamo vocês por um precinho menor, porque para governar você precisa compor com outros partidos. Só que eu não vou estar devendo, não vou dar a pasta para eles. Eles não querem habitação para ajudar a construir habitação, eles querem habitação para desviar dinheiro. Isso é muito nítido. E vai ter um tipo de gestão um pouquinho diferente no meu governo. Toda reunião pública eu vou trazer à tona. Do jeito que eu faço na minha vida de mostrar as coisas, vai ser um governo que vai mostrar isso também. Vou fazer reunião, vou transmitir ao vivo, todo mundo tem que assistir. Isso vai inibir corrupção. Eu vou criar um sistema dentro da nossa prefeitura, onde a gente vai investigar o secretariado. Vai ser chato ser secretário do meu governo. Eu vou deixar todos os partidos participarem, mas vai ter um problema. Então, assim, para você saber, da minha parte, o partido não vai colocar dinheiro e se colocar eu vou mandar devolver. Já que o senhor mencionou o PRTB, quero aproveitar aqui o gancho. Existem quadros do seu partido que são investigados pela polícia por envolvimento com o primeiro comando da capital. Investigações que, inclusive, foram reveladas em reportagens que foram divulgadas. Sim. Eu quero saber se esse mesmo tipo de investigação acontecesse com um integrante de outro partido, adversário seu, como é que o senhor trataria disso na campanha? Eu, a partir de agora, eu vou falar só com quem está na frente, em relação a concorrente, que é ninguém. Eu estou na frente, encostado no... deixa para lá. Agora, sobre pessoas do PCC no meu partido, eu queria pedir à Polícia Civil, à Polícia Federal, à Polícia Militar, por favor, se vocês sabem que eles estão no meu partido, por que vocês não prendem esses caras? Ah, tem a gravação, então processe.
Achou, deu contraditória, ampla defesa para a pessoa, eu quero fazer uma campanha nacional, me ajude a limpar o PRTB. O partido é pequeno, o que o PCC está fazendo lá então? Já que vocês estão falando que eles estão lá. É tão fácil, eu fui, por exemplo, em Paraisópolis, tirei foto com um cara no outro dia, o cara é irmão do líder do PCC. Eu lá vou pedir certidão de nascimento das pessoas para tirar foto. Então, assim, humildemente, eu quero que todo brasileiro que queira servir na política consiga ingressar com a sua candidatura sem partido político. Estou falando isso, eu já falei isso antes de ingressar no PRTB e do tanto que vocês pegam no pé, faço 2 pedidos. Por favor, prendam os bandidos. Segundo pedido, me ajude, Brasil, queira a mesma coisa que eu estou querendo. As pessoas que querem entrar na política não conseguem entrar porque os partidos não deixam. Você tem que ver o que eu tive que fazer para entrar. Eu estava em Roma, todo acertado com o DC para ser candidato a prefeito. O Emael me liga de lá, eu estava lá, ele me liga, você não vai ser mais prefeito, você pode continuar no partido. Eu, como assim, cara? Você não tem palavra no que você está falando? As pessoas, algum combinado com o prefeito que tem uma máquina poderosa e vai perder com a máquina na mão, igual o Bolsonaro perdeu, com a máquina na mão. Vai perder igual o Rodrigo Garcia, do Estado, que perdeu com a máquina na mão. Você, Nunes, não adianta. Você é um bananinha, você não dá conta e você vai perder com a máquina na mão. Candidato. E não adianta vir com isso. Então, me ajuda a limpar o PRTB, estou pedindo. Já que vocês sabem quem é, já oferece denúncia. Legal as reportagens, mas pode oferecer todo tipo de denúncia para todo mundo. O senhor já disse que decidiu concorrer à prefeitura depois que Ricardo Salles teria saído dessa disputa. Eu queria entender melhor essa sua fala. Eu não ia concorrer à prefeitura de São Paulo. Eu fiz um apelo para a sociedade paulistana em fevereiro. Depois vocês podem procurar nas redes sociais que foram derrubadas, na hora que ela voltar, na hora que estabilizar a normalidade da democracia no Brasil. Você vai achar um vídeo meu falando o seguinte: se eu não achar alguém com nível de mentalidade para tocar a maior cidade do hemisfério sul, alguém que vai provocar mudança de mentalidade nesse povo, alguém que vai fazer geração de emprego, nós vamos gerar em 1.460 dias com os empresários 2 milhões de empregos nas periferias. Aí você vai ver o que é progresso nessa cidade. Se em 30 dias não aparecer ninguém, eu me coloco automaticamente na disputa. O que eu tinha visto? Que eu sou bem antenado e estou na política há algum tempo já, não exercendo o cargo, mas exercendo conexões e ajudando alguns políticos, com parte digital e tudo. Que eu percebi que estavam movimentando para sacar o Salles, eu falei, por que vai tirar o único cara de direita? Como é que eu vou deixar uma eleição de São Paulo com 2 caras de esquerda? Aí o sistema tanto faz se é Nunes ganha, se é Boulos que ganha. O sistema está normal desse jeito. Vai continuar do mesmo jeito. A sua vida, você que está assistindo, não vai mudar nada. Nunes é de esquerda para o senhor? Não, para mim não. É só você entrar lá na Wikipédia, digitar MDB, você vai ver o que está na composição do partido. Meu partido é o único partido de direita. O Novo é um partido de direita. Esses outros são centro-esquerda, esquerda. O centrão, que é o mais bonito, é o mais perigoso de todos. Porque eles não estão falando de lado nenhum, mas o lado deles é o dinheiro. Eu chamo eles de maquinistas. Esses caras, eles estão nisso aí por causa de contrato. Eu não fiz um acordo com ninguém para dar nada para ninguém para ser prefeito. Se você estiver entendendo o que eu estou falando, você vai me dar a oportunidade, o número é 28, você vai me dar a oportunidade de ser seu prefeito. Vou te falar por quê. Não é para mandar em você, é para te servir. Nós vamos revisar todos os contratos da prefeitura. Nós temos um caixa recorde ano que vem de 120 bilhões e esses caras já lotearam a prefeitura inteira. Esse governo é o governo do Dória, esse governo é o governo do Kassab, é tudo junto e misturado. Eu não entendo até agora o que o Bolsonaro está fazendo num governo, apoiando um governo que defende e aplica ideologia de gênero, são pró-aborto. Cara, tudo que a gente defendeu e lutou por você, Bolsonaro, não faz o mínimo sentido te ver curvando para esses caras do Centrão. Então, deixo o meu apelo aqui para falar para vocês. Não faz sentido. Como eu não vi e não tinha outro nome, e eu já falei para o Venceslau e para vocês, que a democracia só funciona com quem é popular. A Marina é uma excelente candidata, tem ideias muito boas, tem experiência, trabalha no governo e tudo, mas não tem a popularidade. Não é diminuindo, pelo contrário. Aqui ela disse que é mais preparada que o senhor. Mas eu vou discutir isso com ela. Ela é ótima no serviço público, ela já trabalhou. Eu nunca fui funcionário público. Eu estou pedindo para você me dar um emprego. Eu nunca imaginei que um cara que tem um conglomerado multibilionário estava pedindo um emprego. Eu estou pedindo um emprego que dezenas de pessoas ganham mais do que o emprego que eu estou pedindo. Ela realmente é preparada e se der tudo certo e ela passar no crivo, eu posso colocar ela de secretária que ela quiser, porque ela é boa mesmo. Agora, eu paguei mais impostos em milhões do que todos os 9 juntos, eu gerei mais riqueza que todos eles, eu sou alguém que já transformou mais gente nesse país, vocês acham que eu sou influenciador, só que eu sou educador, tenho 1,5 milhão de alunos, eu já provoquei
coisas que ninguém imagina nessa política. Então tem muitas pessoas achando que eu ainda estou de brincadeira aqui. Se você somar eles todos, você vai perceber que eu já produzi mais resultado para o povo, muito mais longe. Então assim, você acha que essa eleição está interessante por quê? Porque eu entrei nela, porque senão ia ser uma eleição de miojo. Você não ia ver o Nunes brigando com o Boulos, porque eles dois não brigam. Eles têm que pelo menos fingir. Quando voltar minhas redes sociais, vocês vão entrar lá, tem um vídeo sobre a face do sistema. Vocês vão perceber que no dia que eles decidiram não ir no debate, decidiram quantos juntos? Da Atena, não falei um A contra ele. Por que ele não foi no debate? Porque ele é aliado do Boulos. Tem vídeo que já foi vazado, eles discutindo para ser vice e tudo, para ser o novo Lula, essa serpente aí. Você vai ver por que o Nunes, que não deve nada, entre aspas, deixou de ir no debate. Eles alegaram e já sabiam que ia entrar com uma suspensão lá, um pedido que já até caiu, para me parar. Então, assim, por que o sistema se juntou, Boulos e Nunes? Alô, Bolsonaro, pelo amor de Deus, como é que esses caras se juntam para não ir no debate? Vocês não são homens, não? Vocês são covardes? Vocês são homens que abandonam? As mulheres estão sofrendo nessa geração porque homens canalhas como vocês não cumpriram seus compromissos. Candidato. Oi. O senhor estava dizendo agora há pouco que o senhor está há muito tempo já na política. Basta uma busca rápida, dá para achar um vídeo muito amigável do senhor com o André Janones. O que aconteceu? Eu era candidato à presidência da República. O senhor não é mais amigo dele? Nunca fui amigo dele. Aquilo é um vídeo. Da onde você tirou que eu sou amigo dele? O senhor dizia que o senhor estava recebendo ótimos conselhos dele. Ótimos conselhos recebi do Sarney, do Fernando Collor, do Bolsonaro. Até hoje eu só não recebi conselho do Lula e está dispensado os conselhos dele. Eu gravei com muita gente. Eu fui no Dória. O que o Dória fez? O Dória sai de vice do Nunes. Eu, vice de banana. Acabou a conversa ali. Quando eu percebi que ele é o articulador e dono daquele governo, eu falei, agora que eu vou para cima. Sabe o que acontece? Na política você tem que ter diálogo com todo mundo. Um grande erro de grandes políticos foi não ter diálogo. Tem pessoas, esses comunistas que só querem ferrar essa nação, tem que ter um diálogo bem rápido. Agora com todos você tem que conversar. Fui na casa do Sarney, eu tenho foto com ele. Fui no escritório do senador Fernando Collor de Mello e fui ouvir. O que você acertou? O que você errou? Eu sou um cara que modela, eu sou um cara que aprende, não tem problema nenhum. O Janones é um bandido. Foi comprovado, inclusive, obrigado por você trazer esse assunto, o cara que quer ser prefeito aqui, o apoiador de Hamas, o apoiador de ditadura em Venezuela, o cheirador de cocaína, que inclusive eu tenho a prova e vou provar no último debate, já que você só vai nesse, eu vou provar, ninguém vai me segurar. Já foi preso portando droga e eu vou mostrar, tá no segredo de justiça e aguarde que eu tô resolvendo para te mostrar. Eu vou te mostrar. E não adianta vir com fábulazinha, minha filha tá chorando. Ela vai chorar 2 vezes para descobrir que você realmente é um mentiroso, um drogado e não faz o exame toxicológico, porque vai sair no exame. E não adianta você apoiar o crime de peculato, que todo mundo põe um apelido de rachadinha, que é o artigo 312 do Código Penal. Você foi um cara que institucionalizou isso no Congresso Nacional, tendo a chance de condenar esse cara e tirar ele daí. Entendi. Você fez o quê? Você apoiou ele e você não vai tocar na Prefeitura de São Paulo. Tô mandando um recado para você, Guilherme. Você me chama de Padre Kel, me chama de ladrão, do lado do Lula você me chamou de bandido, agora você suporta que o negócio vai cair para cima de você. Candidato, o senhor não teme ser punido na justiça por esse tipo de declaração? Qual que é a declaração? O senhor está acusando um adversário do senhor de usar drogas em público. O senhor não está mostrando dizendo que tem a prova. O senhor está dizendo que a prova existe. O senhor disse que iria mostrar a prova no debate. Eu vou mostrar mesmo. Mas no primeiro debate... Mas qual o problema? Eu tô assumindo, é meu nome, Pablo Marçal, e eu tô falando Candidato, mas o senhor disse que se eu mostrar agora, daqui 2 semanas abafa. Eu conheço o brasileiro, mas vou mostrar na hora certa. Mas o senhor disse que apresentaria as provas no primeiro debate, não mostrou nada. São 2. Vocês estão preocupados só com o Guilherme, porque tem uma onda de proteger o Guilherme. Eu até vi, acho que foi só um erro de tipo do Venceslau, já chamando ele de prefeito na entrevista. Ele achou bom demais. Todos os outros, eu sei que foi só um deslize ali. Só que vocês estão... eu acho tão bonito esse negócio do Guilherme. O Guilherme é um cara que não serve para fazer nenhuma atividade. Candidato, vamos falar de Jair Bolsonaro agora? Vamos falar do que vocês quiserem. Pois então, candidato, a gente está acompanhando desde a última semana, principalmente, parece que Jair Bolsonaro tem tentado se afastar um pouco da sua candidatura, tem tentado deixar cada vez mais claro de que não apoia o senhor à Prefeitura de São Paulo. Pelo contrário, pelo que a gente está vendo, inclusive, a gente tem visto cada vez mais vídeos de Jair Bolsonaro, dos filhos dele, com Ricardo Nunes. Qual que é a sua avaliação com relação a essa posição, essa postura de Jair Bolsonaro em não apoiar o senhor? O senhor esperava que fosse receber esse apoio? Tá aqui, ó. Tá aqui a medalha do capitão. Ele tem um respeito por mim, eu tenho por ele. Ele não está afastando da minha campanha porque ele nunca teve da minha campanha. Eu nunca pedi para ele para ser nada. Peguei conselhos dele, me deu 3 conselhos. E os 3 conselhos que ele me deu, eu executei e deu certo. E ele falou, chegou a falar algumas vezes que a prefeitura ia cair no meu colo, que não tinha o que fazer, era só não atrapalhar.
Obrigado, capitão. Recebi essa medalha sua. Não te pedi nada, diferente do Nunes, que ficou louco quando viu você me dando essa medalha. Alô, Bolsonaro, cadê minha medalha? Senão eu vou perder a eleição. Aí você foi obrigado a dar uma medalha para aquele cara que você não concorda. Mas eu te entendo, eu não tinha chegado. E eu realmente não sou esse Frota, essa mulherzinha, como é que ela chama, que é traidora do Bolsonaro, a Joyce Haussmann, que o Nunes defendeu ela agora. Eu não sou o Dória que se levantou contra ele. Vocês não vão ver eu me levantando contra o Bolsonaro, porque ele é um grande líder. Ele foi colocado inelegível de forma errada, mas como ele está com 3 ações de inelegibilidade, 3 condenações. Uma ele reverteu e nós esperamos que ele reverta as outras 2. E o que o senhor achou do Carlos Bolsonaro declarar apoio a Marina Helena? Ele é um retardado, aquele menino atrapalhou a gente de ganhar a eleição para presidente com o Bolsonaro. Olha, todo mundo entra no Instagram do Jair Bolsonaro agora, ele não deixa o Jair Bolsonaro seguir a Michelle Bolsonaro, para você ter uma ideia. Pra você ver o nível. É um nível de ciúme e doença com o pai absurdo. O senhor acha que aquela resposta que aconteceu pro Eu acho, senhor, não, ele assumiu, é dele. É dele. Que Carlos Bolsonaro teria respondido nós, abraço pro senhor? Foi Carlos e não Jair Bolsonaro? Não é eu não, é todo mundo. Bolsonaro não mexe na rede. Quem mexe é ele tá orgulhoso de ter feito isso. Quando eu vi que ele respondeu, eu falei, mas é a chance da minha vida de arrumar uma encrenca com o Carlos Bolsonaro. Eu sempre poupei ele por causa do presidente, só que eu não vou poupar ele mais. Sobre ele ter falado que apoia a Marina, inclusive ele falou, se o Marçal for pro segundo turno, declaração dele lá no Twitter, ele falou, eu vou apoiar o Marçal, pra você ver. Arruma confusão. Ô Carlos, cuida da sua eleição com o Ramagem, que o Ramagem tá tomando um pau aí no Rio de Janeiro. Gosto muito do Ramagem, se você precisar de ajuda, eu posso te ajudar no digital aí. Aqui em São Paulo eu já resolvi, amiga, é eu contra todo mundo, é eu, Deus e o povo. Você vai cuidar lá do Rio de Janeiro, meu filho. Vai ver se você ganha de novo a eleição para vereador e cuida da prefeitura, que o Paes vai levar no primeiro turno igual eu aqui. Você cuidando da minha vida aqui, cara. Candidato, em 2022, o senhor foi candidato a deputado federal pelo PROS. E no final, depois daquela confusão que teve no partido, o PROS acabou na coligação do Lula. E o senhor acabou não tomando posse. Quem tomou posse como segundo colocado ali, suplente, foi o Paulo Teixeira, que depois virou ministro, e no lugar do Paulo Teixeira, quem virou deputado federal foi Orlando Silva, comunista do PCdoB. Como é que o senhor avalia, assim, o senhor faz muitas críticas ao sistema e citou agora também aqui os comunistas, mas saiu candidato na coligação do Lula, não? Olha só, o Brasil tem 30 partidos políticos, não consegui entrar em nenhum, porque todos estavam cobrando 20 milhões de reais para entrar no partido. O único partido que me deu abertura, tinha uma presidência nova, foi o PROS. E até conversei isso com o Bolsonaro, falei, olha que coisa. Aí, entra nisso aí, vamos embora. Eu entrei nesse partido porque eu não consegui entrar em nenhum partido. Eu não entrei para ser deputado, eu entrei para disputar a presidência da República. E aí o que aconteceu? O partido na inscrição era centro-esquerda, eu entrei, a presidência inteira era toda de direita, nós vamos mudar esse negócio. Depois na justiça, eles estavam numa briga judicial, a parte esquerdista, que inclusive está na cadeia hoje, porque desviou dinheiro do fundo eleitoral, assumiu e entregou o partido de mão beijada para o Lula. Aqui em São Paulo ainda tinha uma presidência de direita. Eles me bancaram, me trocaram, tiraram um candidato a deputado federal, que dá para fazer isso na legislação, teve a substituição dentro do prazo, faltando 13 dias para a eleição, eu fui colocado como deputado federal, porque eu gastei energia de 10 meses para ser presidente e tiraram essa oportunidade de mim em 2022. Eu viro deputado, o Bolsonaro não gravou um vídeo para mim pedindo voto, 0. Eu tive 100% de votos em todas as cidades, presta atenção. Nenhuma outra pessoa teve votos em 645 municípios de São Paulo. Todas as cidades eu tive voto. Eu tive 243 mil votos no estado de São Paulo. Eu fui eleito deputado federal. E aí, o que aconteceu? O advogado do partido não foi pago. Esse advogado deixou a causa. O Lewandowski pegou e derrubou todos os atos do presidente, anulando, inclusive, a minha candidatura. Não tem irregularidade nenhuma na minha eleição, mas derrubou os atos do presidente. E aí, a novela, você já sabe por lado de lá, não vou nem entrar nisso, porque essa novela tirou a minha eleição legítima. E eu vou vingar todos os 243 mil votos de vocês. Agora, o senhor não está correndo um risco semelhante aí, porque tem uma ação correndo a respeito da atual presidência do seu partido, porque a viúva de Levi Fidelix questiona aí o não cumprimento de um acordo que teria sido firmado, pelo qual ela deveria conduzir o diretório e, portanto, isso tornaria supostamente a sua candidatura não é para tirar ilegítima. o presidente. O senhor
acredita que esse risco existe? O risco existe o tempo todo, de qualquer uma que morrer de estar vivo. Todo mundo está vivo, tem riscos. Então, assim, falar que não tem, só se for uma conversa fiada, né? Agora, sobre a Fidelix, ela simplesmente, a viúva, ela não quer tirar o Leonardo. Ela quer o que ela pediu para ele, eu acho que eles estão se acertando nisso. Isso não é preocupação nenhuma para a candidatura. Inclusive, eu conversei com ela, entendi o lado dela e estou ajudando, inclusive, a terminar de resolver isso. E ela se comprometeu a manter a sua candidatura? Não, mas ela independentemente do resultado ela desse não processo? está no diretório, não depende dela, para você entender. A ação que ela está movendo é para cumprir outra coisa. Não, estou falando caso essa ação dê resultado e mas ela passe a ter a ação não controle. é tirar o presidente, é isso que eu estou te falando. Isso é uma falácia. Né? A ação dela não é para tirar o presidente, é para ela conseguir o cargo que ela quer e mais 2 pessoas, salvo engano. Não tem nada a ver com trocar a presidência. Está tudo certo. Candidato, com o seu crescimento nas pesquisas, muitas análises foram feitas. Uma delas é de que Bolsonaro não controla mais o bolsonarismo, porque muita gente que se diz bolsonarista diz que vai votar no senhor e não em Ricardo Nunes, que é o nome que Jair Bolsonaro defende. O senhor concorda com essa análise? Isso não é análise, é uma realidade. A esquerda que criou o nome bolsonarismo para ver se faz com que todo mundo tenha a cara do presidente. Nós que somos defensores da liberdade, eu tenho um recado para todo mundo. Qualquer brasileiro que estiver em qualquer lugar do mundo, a liberdade não tem dono. Não é Pablo Marçal que manda nisso, não é Bolsonaro que manda nisso. Nós defendemos princípios, valores e propósito. E aqui na cidade de São Paulo, infelizmente, por conta do Valdemar Costa Neto, o Bolsonaro teve que curvar a cervical dele. Quando a gente apostou no Bolsonaro como presidente, nós tínhamos a certeza que ele nunca ia se curvar a nada. Absolutamente. E aqui eu não estou querendo criar animosidade com ele, mas é terrível ver que ele tem que cumprir um acordo com o Valdemar. Ninguém votou em Valdemar Costa Neto. Valdemar Costa Neto era da época do Mensalão. Ninguém aqui tem confiança nele. A gente não depositou nossa confiança nele. Então, assim, muito me estranha, e aí eu vou te falar o que vai acontecer. Eles vão ficar apalavrados, porque político tem isso. Se ele falar para o outro que vai cumprir, eles vão cumprir. Com o povo, eles nunca cumprem. É só pegar o plano de governo. O Nunes, por exemplo, não cumpriu nem nada, nem 10% do plano de governo. Cumprir com o povo é 0. Mas cumprir entre os políticos tem que cumprir, senão você perde moral no meio político. Então eu não estou esperando o Bolsonaro me apoiar agora. A maioria dos partidos falaram, se você resistir até o segundo turno, a gente apoia. E eu vou fazer um apelo para a sociedade de São Paulo. Não me deixe ir para o segundo turno. Vamos vencer no primeiro, porque eu vou ganhar essa eleição com vocês sem dever nada para esses caras. Eu estou feliz que eu não baixei minha cervical para ninguém. Eu estou te pedindo, vocês não vão me ver disputando a Prefeitura de São Paulo nunca mais. É uma oportunidade da gente resgatar essa sociedade. É uma oportunidade da gente deixar Lula, Boulos, Nunes de um lado e a gente, o povo, dar uma resposta de uma mudança nessa política. Eu não sou salvador de pátria, eu não quero ser o novo Bolsonaro. Para de encher meu saco em relação a isso. Eu sou o cara que vai colocar a gente decente na política, nós vamos moralizar a máquina, trazer eficiência, trazer tecnologia, gerar emprego, que é o maior direito social que existe. É isso que vai diminuir a criminalidade, é isso que vai aumentar o desfrute. Imagina você tendo emprego na periferia onde você mora. Para que ficar 3 horas dentro de metrô, dentro de ônibus? Não precisa, nós precisamos criar um cinturão empresarial. Vou explicar isso para vocês depois no Instagram. O novo que eu fiz está batendo 3 milhões, que é maior do que de qualquer outro candidato aí. Pablo Marcal por SP. Por favor, siga que logo após aqui eu vou responder perguntas para vocês lá. Candidato, eu gostaria de trazer aqui para a gente conversar com o senhor a questão da sua condenação. O senhor tem dito em reiteradas ocasiões que essa condenação só existiu porque o senhor não tinha um advogado ali à sua disposição, não tinha como arcar com o custo de um advogado, e que, na verdade, a gente sabe que essa condenação ela prescreveu. O senhor deveria ter cumprido pena de prisão em regime semiaberto. Não deveria, porque ela não é transitada e julgada. Você precisava estudar um pouquinho o direito. Quando você usar a palavra dever, você tem que pegar aquilo que a lei força. Desculpa te responder de jeito, eu estou sendo respeitosa com o senhor. Eu também estou sendo, porque você usou a palavra dever. A lei, quando ela é permissiva e falar sobre dever, você tem que estar amparada nela. Você está desamparada no que você está falando. Mas eu vou te explicar para você aprender um pouco aí do mundo jurídico. Candidato. O que foi? Só peço um respeito para a gente continuar Qual o que é a debate. falta de respeito? Eu estou sendo respeitosa com o senhor em todos os Da questionamentos. onde você tirou o negócio do dever?
O senhor não teve uma condenação em seu nome? Foi prescrita, ela não transitou em julgado, teve um defensor público, depois um E se tivesse avançado e sido confirmada pelas instâncias jurídicas, o senhor deveria ter sido preso. E o que tem? E diante do fato que provocou essa sua condenação na justiça, qual que é a sua pergunta, então? Porque eu não respondi a primeira, você quer perguntar o quê agora? Diante desse fato, sim. O senhor acredita que não há motivo... Posso terminar a pergunta? Pode, eu não respondi, você pode. Eu estava terminando, eu posso terminar de responder? Não, o senhor me pediu, eu estou fazendo um contraponto a ponto. Não, você está fazendo contraponto? Posso terminar a pergunta, eu vou terminar a resposta primeiro, que eu sou entrevistado. Vamos fazer o seguinte, candidato. Deixa eu terminar. Deixa eu só te fazer. Ela vai terminar a pergunta e o senhor tem tempo para responder. Eu respondo a primeira, ela faz a segunda, enquanto ela quiser. Primeira coisa, então, vamos lá. Ano que vem faz 20 anos desse fato. 20 anos. Teve advogado, não dei conta de pagar, o processo correu à revelia logo depois disso. Defensora pública não deu conta, achou complexo demais. Eu consertava computadores, esse cara era pastor na minha igreja, tinha um nível de confiança nele. Fiz algumas coisas que ele pediu, tomei um processo de 13 anos, um processo criminal. Você vê o tanto que eu estou preocupado em fazer coisa ilegal, que no mesmo ano, está aqui minha carteira de trabalho, foi registrada lá na Brasil Telecom da BR-153, quilômetro 6. Está aqui a minha carteira de trabalho, eu trabalhando nessa empresa, e para ganhar R$525. E eu fiquei quase 8 anos nessa empresa. Pra você ver que eu nunca me curvei para bandido e nem para bandidagem. Eu sou um trabalhador, em primeiro lugar. Tem 13 anos de carteira de trabalho. Essa carteira de trabalho aqui é minha, olha isso aqui. Opa, aqui. Tá aqui, ó. Se der conta de arrumar a resolução, vai conseguir mostrar para todo mundo, por favor. Essa carteira de trabalho é minha. No mesmo ano, eu fui arrumar um serviço. Eu não tenho medo nenhum de processo. E, de fato, eu não tinha R$2.000 para pagar o advogado. Agora, 20 anos se passaram, vocês vão ficar repetindo isso, eu entendo, eu vou explicar toda vez. Só que é o seguinte, eu não deveria isso. O processo não foi transitado em julgado. Eu simplesmente larguei isso e acreditei que isso ia ter uma solução. Graças a Deus, pela injustiça que eu sofri, eu repudio injustiça e odeio qualquer pessoa que mexa com isso. Eu odeio esse negócio de bandidagem. Se vocês acharem qualquer coisa que arrebente comigo, e pode ir pra cima. Vocês estão caçando coisa em todos os lugares, eu tô aqui para responder tudo. Agora, falar uma coisa que é dever, desculpa, tá? A gente pode recompor aqui, mas quando você falou você deveria, você foi um pouco longe da lógica. Se a decisão judicial tivesse seguido adiante, tivesse sido confirmada pela justiça, sim, poderia ter ocorrido do senhor ter que... Parabéns. Poderia, não deveria. Candidato, sim. Eu estou sendo respeitosa com o senhor. Eu também, eu estou te falando, você trocou a palavra. Então, eu peço para o senhor responder respeitosamente. Eu estou respondendo, você usou a palavra correta agora. Poderia, não deveria, porque tem um processo chamado ainda devido. Assim, a gente tem uma condicional, mas não vamos entrar nisso. Não precisa, porque a gente já saiu. Candidato. Sim. O senhor se arrepende de alguma das suas atitudes Todas relacionadas a esse caso? O senhor nunca cometeu nenhum tipo de irregularidade? Opa, claro. Todo mundo aqui, você erra, ela erra. Mas como que o senhor entende, então, as decisões da justiça contra o senhor agora? O senhor é sempre injustiçado, não tem nada que o senhor tenha feito de errado. Não, tem muita coisa que as pessoas falam, você está errado, eu ouço, vou lá e paro de fazer. Acha um erro meu que eu repeti 2 vezes, acha você, ué. Eu vou aproveitar o gancho. Se esse mesmo caso tivesse acontecido, se um adversário político seu tivesse sido condenado e prescrito depois de 20 anos, o senhor teria usado isso na hora eleitoral? Ou 2 pesos ou 2 medidas? Primeira coisa, que é o que eu faço e foi isso que me fez prosperar muito, eu ia estudar o caso. Primeira coisa. Aqui tem candidato que bate mulher, ninguém fala nada aqui na entrevista. Aqui tem candidato que dá tiro na porta de boate, ninguém levanta nada disso. Aqui tem candidato que já foi 3 vezes preso. Falou um pouquinho e saiu do assunto. Tá tudo bem para mim. O que a gente precisa é tratar com isonomia todas as pessoas. E eu vou te pedir perdão aqui, porque eu vi que você não gostou. Só que você usou a expressão errada. Não é deveria. A gente precisa disso. É porque existe um universo jurídico. Eu fiquei 5 anos na academia de direito para ter que ouvir isso, não. Só para a gente deixar claro aqui, candidato, tudo bem, eu acho que a gente pode continuar a conversa, a gente está tendo uma conversa. Tá maravilhosa a conversa. Tá maravilhosa, mas peço um pouquinho de respeito, tá? Para a gente conseguir, a gente terminar as perguntas e o senhor, claro, também responder à vontade. A gente não tem tempo aqui estipulando o seu tempo de resposta. Muriel, candidato. Muriel, aponta o que foi falta de respeito da minha parte. A gente está falando aqui já, o senhor bateu palma enquanto a Clarice... Isso é liberdade de expressão. A gente está aqui para ouvir as suas ideias e entrevistar o senhor. Não tem problema, a gente não precisa se alongar nesse assunto. Só aponta, porque você falar assim, a gente precisa recuperar o respeito, eu perdi o respeito. Fala o que foi pontualmente a falta de respeito. Candidato, eu citei aqui, mas vamos seguir adiante, por favor? Vamos seguir com a entrevista, candidato. Eu estou em paz aqui com vocês. Vamos seguir. Deixa eu fazer uma pergunta sobre propostas, então. Vai lá. A gente conversa com muitos especialistas aqui, especialmente em período eleitoral.
E eu não encontrei nenhum especialista em cidades que considerasse exequível a sua proposta do teleférico. Eu queria saber se o senhor considera essa proposta exequível. Fala o nome do especialista que falou que não dá, porque eu vou expor ele aqui. Candidato, eu quero saber se o senhor... Não, candidato não, você usa... Conversamos com o especialista. Pedro, você é um cara forte, você dá conta de trazer o nome do especialista. Fala um que fala que não dá, que eu mesmo vou fazer pergunta. O senhor considera exequível? Você acha que vai resolver o problema da cidade no teleférico? 5 vezes mais barato que fazer buraco de metrô no chão. É ecológico, ninguém está falando disso. É silencioso, não para e é para honrar as comunidades. Candidato. Tem, só um pouquinho. Tem em Balneário Camboriú, por falta de gestão não funciona no Alemão, no Rio de Janeiro. Tem em Medellín, tem em Bogotá. Quem foi o especialista que falou que não tem como? Se você puder trazer um, você usou no plural, especialistas. Eu nem vou te cobrar a pluralidade do que você falou. Eu vou cobrar só... Eu vou cobrar não, quem sou eu para te cobrar? Então o senhor conhece algum especialista que disse que é execuível? Claro que é, cara. Essa cidade está entupida. Essa cidade está entupida. Tem 7 milhões de carros. Ninguém está falando da poluição do ar. Essa cidade está faltando empresa nas periferias, porque isso já vai diminuir esse trânsito. A solução mais inteligente do trânsito é a periferia. É emprego na periferia. 2 milhões de empregos vão ser gerados. É interessante porque eu não quero fechar um contrato de 20 bilhões e falar, vamos fazer. Eu vou fazer uma fase, assim como o que eu estou propondo na segurança pública, que é trazer tecnologia com análise preditiva para a gente fazer o anticrime aqui nessa cidade. Vamos fazer um jejum de crime aqui, você vai ver o que vai ser a partir de janeiro. Então, assim, você falar que não tem como, traz o especialista. O prefeito, por exemplo, eu quero usar da prefeitura para a gente construir a maior obra, o maior prédio do mundo aqui, com 1 quilômetro, que é um pouco maior que o Burj Khalifa. Por que eu quero fazer isso? Disrupção da construção civil, geração de emprego e levar desenvolvimento para a Zona Sul. Vai ser ali próximo da área de Interlagos, pelo menos onde eu estou vendo com algumas pessoas que eu imagino. Eu quero levar a prefeitura, sabe para onde? Lá para perto de Brasilândia, de Pirituba, para a Zona Norte, para levar desenvolvimento. Você que está assistindo, por que você mora nas periferias e não tem investimento aí? Porque as pessoas começam a ganhar um pouco de dinheiro e não aguentam o pancadão e já muda daí e vai embora. O governo já não investe aí. Não tem liberação fundiária, né? A gente não consegue liberar escritura, as empresas não vão. Nós vamos fazer um maior mutirão para abrir empresas aí. Você, quem que não quer ter seu próprio negócio? Nós vamos ensinar isso na escola pública. Seu filho vai aprender empresarização, tecnologias do futuro, vai aprender sobre inteligência emocional. Deixa eu te falar, se continuar do jeito que está, não vai mudar nada na sua vida. Se for o Boulos, se até o que você tem, talvez você pode perder. Me ajuda. Deixa eu te ajudar, deixa eu te servir, eu estou nessa campanha para isso. Me dá a oportunidade, o número é 28, já registra ele no seu coração pro dia 6. Eu quero servir você e eu vou mudar a realidade dessa cidade se você me deixar trabalhar para você. Candidato, ainda sobre teleférico, pode continuar. Podemos seguir sobre teleférico? Claro. Especificamente em La Paz, tá? Na Bolívia, existe um teleférico que serve como transporte público e lá funciona muito bem, importante dizer isso, porque lá é uma situação diferente, a gente está falando de um local que transporte público é muito difícil de funcionar. A gente está falando de uma altitude de 3.600 metros. 35 quilômetros. Pois é, mas funciona muito bem, é importante dizer. Mas a gente está falando de um lugar com 2 milhões de habitantes. A gente tem em São Paulo 12 milhões. Você ouviu que a solução do teleférico é para a periferia e não para toda a cidade? Estou ciente, sim. Só para a periferia. É para investir nesse povo, para fazer centros gastronômicos de empreendedorismo, hotelaria e fazer centros olímpicos. Eu quero trazer o turismo para dentro desses lugares para desenvolver. Sim. Porque não tem investimento privado, não tem emprego lá, não tem nenhum investimento público lá. Isso é para trazer a realidade deles, não é a solução de trânsito da cidade. Se você quiser discutir a situação de trânsito, eu posso te dar as outras. Claro. Quer que eu já falo? Deixa eu só terminar minha pergunta, porque a gente estava falando especificamente de La Paz, Bolívia, etc. O senhor fazendo esse comparativo. Por exemplo, em Balneário Camboriú, também a gente está falando de uma população, 140 e poucos mil, né? A população muito abaixo. Não é, que lá é privado. Lá é num lugar privado. Eu entendo. Eu estive lá com o dono do teleférico. Ao mesmo tempo, a gente precisa falar também que o relevo da cidade, por exemplo, La Paz e São Paulo, é muito diferente. A gente sabe que certamente essa situação, esse cenário de teleférico numa cidade menor, talvez funcionasse muito bem aqui no Brasil. Agora, é curioso e eu gostaria de entender um pouco mais, até com relação a números, com relação ao que o senhor pesquisou, para poder trazer no seu plano de governo, para defender tanto assim esse ponto. Gostaria de entender um pouco mais essa ideia do teleférico. Na verdade, não é eu que estou defendendo, vocês estão perguntando. Mas assim, é a sua proposta, por isso que eu gostaria de entender. É assim, você entendeu a questão do teleférico. Não tem investimento, eu já acabei de falar, vou repetir. Não tem investimento nas favelas. Quando você ouvir daqui para frente, favela significa ausência de Estado e pessoas que começam a prosperar também deixam a favela e não tem investimento privado porque não tem liberação fundiária.
O que eu quero fazer? Eu quero levar isso para vocês, e interessante que vocês fiquem incomodados, é porque nenhum político está propondo nada diferente. Eu falo uma coisa diferente, pedrada. É Candidato, assim. Desculpe, a gente não está te dando pedrada, a gente eu estou quer falando entender. com o povo ali, eu estou mirando lá, desculpa. O que eu estou falando é que qualquer solução, por exemplo, o prefeito, como é que alguém vai levar meia hora para subir num prédio de 1 quilômetro? Nunca viajou, cara, você está de brincadeira. Leva 5 minutos para resolver isso aí. E a pessoa que tem essa mentalidade, por exemplo, o monotrilho, se for o monotrilho, aí você fala, mas para quê? É o seguinte, a cidade de São Paulo, ela não foi planejada para ter 12 milhões de pessoas. O que a gente vai fazer? O que é mais rentável para a cidade e menos drástico para a população? Nós vamos desapropriar 10% da cidade para largar a avenida? Para fazer como em Orlando, o subúrbio e desconectar? Não tem como, a cidade já está toda cercada. Então, aqui eu não tenho área, eu sou loteador, eu sou construtor também. Eu não sou um ignorante que estou achando que isso funciona. Eu tenho 19 segmentos diferentes de atuação. Eu atuo na aviação civil, em fazenda, em loteamento e construção. Eu construo um prédio também. Eu estou na rede de escola, eu tenho 2 redes de escola. O que vocês chamam de secretariado, de Ministério do Governo Federal, eu tenho esses negócios dentro do mundo privado. Eu já sei como é que faz, eu não estou achando que funciona. Então, numa cidade que não tem área de expansão, já está cercada. Numa cidade que tem muita área abandonada, mais de 1000 favelas aqui dentro, eu não consigo pegar e sair desapropriando tudo para refazer a cidade. Isso é para beneficiar esse povo, inclusive você que está na periferia, você não vai pagar o transporte de teleférico. Isso vai ser da iniciativa privada, vai ser parceria público-privada. E eu quero saber por que esse povo pega tanto no pé para tirar esse benefício de vocês. Porque a esquerda gosta de sequestrar vocês emocionalmente. Sempre uma promessa, nunca vai fazer. Eu vou provar para vocês, nós vamos fazer uma primeira fase, custa 50 milhões de reais o quilômetro. Só para você ter uma ideia de dimensão de custo, uma rua, que não dá para pôr rua em lugar nenhum do jeito que está a cidade hoje, tem que fazer uma desapropriação em massa. Ela custa muito mais barato, só que a desapropriação custa 20 vezes mais, porque as áreas de São Paulo são muito nobres. Agora, colocar isso, que não vai fazer um barulho, é ecológico, não para. Nas 10 entradas de rodovia, nós temos 10 rodovias aqui na cidade de São Paulo. Vai ter teleférico e ônibus também, para ligar o quê? Fazer um bolsão de estacionamento para ligar esses bolsões aonde? No sistema de transporte, na rede integrada. E aqui que eu te falo, quais ideias novas que os outros candidatos estão trazendo? Eu amo essa ideia e eu vou te falar, todas as ideias, assim como na rede privada, nós testamos e as pessoas aprovam. Depois a gente dá sequência. Nós vamos fazer com uma favela primeiro. Aí você vai falar, esse negócio é maravilhoso, mudou, agora começou a vir investimento. A gente tem transporte gratuito para a gente se mover. Os turistas começaram a vir. Por quê? Porque a gente deu infraestrutura. Então aprenda. A China, em 1990, tinha um PIB menor que o do Brasil. O que fez a China, que tinha um PIB, salvo engano, 360 e poucos bilhões de dólares. O Brasil tinha 420 bilhões ou 420 e poucos bilhões de dólares. Em 1990, a China tinha um PIB maior que o Brasil. A China não, o Brasil tinha maior que a China. Hoje, a China tem um PIB de 21 trilhões de dólares, o Brasil tem um PIB de 2,7 trilhões. Esses caras crescerem e deixaram a gente para trás. Investir em matriz energética, investir em infraestrutura, investir em educação. A China, em 3 anos, construiu mais do que os Estados Unidos em 100 anos, para você ter uma noção, com a revolução de infraestrutura. Não estou vendo ninguém falar disso. A gente precisa dar mobilidade para essa cidade, precisa gerar emprego para essa cidade, isso vai diminuir a criminalidade, isso vai aumentar o desfrute, isso vai dar oportunidade para muita gente e vai parar com esse caos, com esse trânsito parado, com esse ar poluído. Ninguém está falando disso. Candidato, a sua adversária, Tabata Amaral, vem destacando muito algumas declarações do senhor contra ela, que são bastante polêmicas. A começar pela ideia, segundo ela, visão dela, compreensível, de que por ser mulher, não ser casada, isso seria um problema para ela disputar a Prefeitura de São Paulo, ou se colocar dessa forma. E a outra a respeito da morte do pai dela, em que o senhor, de fato, insinuou ali que o fato de ela estar fora do Brasil estudando em Harvard, o que ela diz que não foi no mesmo período, ou seja, uma informação falsa, que isso seria um dos motivos pelos quais o pai dela se matou. O senhor acha correta essa afirmação? Chegou nisso aí, não. Não, sua declaração era bem clara, candidato. A pessoa às vezes não consegue resolver os problemas dentro de casa, vai resolver de 80 mil pessoas que estão na rua. Por quê? O senhor ainda insiste que a morte do pai dela é culpa dela? Eu sei que está falando isso. Eu, assim, a partir de agora que eu estou liderando a disputa eleitoral do lado do cheirador, eu só vou falar de quem estiver na minha frente.
tá bom? Já está resolvida essa questão, tá tudo certo, você está liberada para ser candidata e está dando um show aí. E quem é esquerdista, pelo amor de Deus, coloca a mão na consciência, vota na Tabata. Não vota naquela figura do Boulos, vota na Tabata, ela é uma menina que precisa de uma chance. Estou aqui, o único candidato da história pedindo para você votar nela, vota. Em 2022, o senhor não se incomodou de ser candidato ao lado de esquerdistas no PROS? Nenhum, não fiquei do lado de ninguém, eu era presidente da República, a candidata a presidente da República, isso não me incomodou nem um pouco, eu não vi ninguém. Não apoiei nenhum esquerdista, zero. E nem vou apoiar. Eu não sou a favor de aborto, eu não sou a favor de liberação de drogas igual o Boulos, eu não sou a favor de ideologia de gênero, eu acredito na ideologia de Gênesis. Homem e mulher. Ah, mas eu tenho ideologia. Isso é coisa da sua cabeça, eu vou te respeitar, tá tudo certo. Só que eu não vou apoiar. Respeito é diferente de apoio. Candidato, vamos falar sobre Cracolândia? Vamos. Eu li o seu plano de governo, 100 páginas, e eu fiquei com dúvidas e queria uma explicação melhor de qual que é a sua ideia para Cracolândia. Sim. A gente sabe que não existe bala de prata, muitos prefeitos foram, voltaram e não conseguiram... Problemaço. Resolver o que é a Cracolândia hoje. Eu gostaria de ouvir qual que é a sua ideia para a Cracolândia, levando em consideração que essa bala de prata não existe. Não existe mesmo, e que bom que você viu ali. Tem 3 cenários. O Felipe Sabará, que é o comandante do plano de governo, ele já tirou comprovadamente 3.500 pessoas da situação de rua e deu emprego. Isso é comprovado. Às vezes você está no McDonald's agora sendo atendido por uma pessoa que era da Cracolândia. Como é que funciona isso aí? Se quiser pesquisar, você pode olhar na Arca, que é a ONG onde ele começou a fazer isso. Hoje as pessoas estão em situação de rua, e inclusive aumentou 23% em relação ao ano passado, é por conta de uma política pública frouxa do Nunes. Dos 111 bilhões de reais que a prefeitura tem, 1 bilhão é destinado para tirar esse povo da rua. 1 bi. Alguém está roubando esse dinheiro. Não faz sentido isso. E só está aumentando. Tem uma ONG que chama A Craco Resiste. Tem ONG torcendo para não acabar com a Cracolândia. Olha o nível de loucura que a gente está nessa cidade. A média de abordagens para você tirar uma pessoa da rua e levar para o abrigo são 7. Então a gente tem que aumentar a volumetria disso, aumentar o mutirão disso. Fazer investimento para a gente colocar as pessoas em rua para tirar essas pessoas. Eu mesmo estive na porta da Sé convencendo 2 pessoas a sair da rua. Estava do lado do Sabará e meu Deus, eu orei com a pessoa. O cara, acabei de cumprir 11 anos de cadeia, o cara falou. Eu falei, cara, vamos para abrigo, vamos arrumar um emprego. Aí o cara chorou e eu falei assim para ele, eu sou a sociedade, eu te perdoo, cara. Você já pagou o que você deve, vamos embora. Você tem uma chance nova. Aí ele falou assim, não, eu vou falar com a minha namorada. Eu falei, você está namorando há quanto tempo? Tinha poucos dias. Foi falar com ela estava com não sei que tipo de droga. E ela, ele não vai não. E ele desistiu. Aí o Sabará falou, tem que vir mais 6 vezes, porque é 7. As pessoas, elas podem se recuperar dentro de 6 meses ou 12 meses. Tem gente que leva 24 meses para sair dessa situação de miserabilidade. Ela perdeu completamente ali o rumo da vida. Mas são 3 lugares. Primeiro, a rua. A gente precisa aumentar, então, essa quantidade de pessoas, porque isso é só tratar o efeito. Eu vou falar agora de como tratar a causa da Cracolândia. Segundo, leva para o abrigo. O abrigo é um lugar que, inclusive, ele não conseguiu, o atual prefeito, ele teve que devolver um fundo de 5,4 milhões de reais, porque ele não conseguiu que as pessoas fossem para os hotéis, né, que tem as vagas para isso, que a política pública está frouxa. A época de eleição, tudo está bonito, mas ele não está fazendo o que deveria para tirar essas pessoas. Em terceiro, encaminhar para o emprego. Como é que eles fazem na Arca? Chega um cardápio, você poderia ser atendente, você poderia ser pintor, que você poderia. A pessoa já tem uma vocação antes de ter ido para a rua. Alguém já trabalhou de pedreiro, alguma coisa. Agora, a gente precisa tratar a causa da Cracolândia. A causa é a receita que está gerando esse tanto de gente na rua. Você vai no interior de São Paulo, são 645 municípios, você exclui a capital, 644. Não tem mendigo no interior de São Paulo. Nós vamos, através do Ministério Público, representar todo mundo que está mandando mendigo, nós vamos rastrear isso. Tem gente colocando mendigo dentro de van e soltando aqui. Isso não é novidade. O próprio prefeito sabe disso e fala disso. Então a gente vai responsabilizar pessoas que estão, prefeitos inclusive, que estão mandando para cá, porque aqui virou a capital mundial da mendicância. Segundo, se a gente não investir em educação, o que eu proponho é que os seus filhos não sejam só ocupados pela escola pública gastando 25 bilhões de reais. O que eu proponho é transformar a escola de São Paulo, do município de São Paulo, numa escola olímpica. Nós vamos colocar centros olímpicos em todas as favelas. Isso é um investimento de 1,5 bilhão de reais. A gente tem dinheiro para isso, pode ficar tranquilo, tá? E até vou pedir parcerias público-privado para as empresas construírem. Várias já fizeram campos de futebol, nós vamos fazer centros olímpicos, porque não é só o futebol que as pessoas precisam. Se eu te der uma identidade esportiva para as crianças, elas não vão entrar para a Cracolândia, sabe por quê?
Porque segundo o Felipe Sabará, que foi secretário disso e conhece disso e vive, ele é um filho de bilionário que ama ajudar os outros. Inclusive, no futuro vai ser prefeito dessa cidade, com certeza. É um cara completamente da minha confiança. Veio do governo do Tarcísio para me ajudar. O que a gente entendeu? Lá na Cracolândia você não acha um cara que é esportista. Uma pessoa que é esportista não vai parar na Cracolândia, porque ele aumenta a resistência, ele come bem, ele faz tudo o que precisa ser feito e a gente vai investir no seu filho, porque ele vai ter essa identidade esportiva. Nós precisamos tratar esse efeito agora. Igual, parabéns para a Polícia Civil e Federal, na ação conjunta desmantelou ali, viu que tinha milícia ali dentro. Infelizmente, né, guardas municipais estavam ali, já que não resolve, acabaram enveredando ali para o mundo do crime. A gente precisa de ter ações conjuntas para isso, gerar emprego e levar essas pessoas, sabe para onde? Para a horta, para lugares, para reformar prédio público e afastar elas da rua, porque se estão concentrados, aquele ambiente não vai gerar transformação. Ou seja, é um trabalho de mais de 4 anos. Isso é um trabalho que pode, talvez, conseguir zerar antes de 2030, mas a causa se fizer o que eu estou falando, gerando emprego e mudando, dando uma identidade esportiva para as crianças, em 2040 não tem ninguém na rua, em 2050 não tem ninguém na rua. Então, aproveita essa deixa... Rapidinho. O senhor quer ser candidato a presidente em 2026? Não, eu vou ser prefeito. Eu não vou negar nunca que eu serei presidente do Brasil. Eu não sou... Questão de tempo? Na hora que meu cabelo estiver branco, tiver apanhado bastante, tiver vindo aqui umas 10 vezes, eu acho que precisa de ter esse track aí, né? Esse track record. Eu preciso de ganhar experiência, mostrar a política, mostrar o que é o governalismo, que é uma coisa que tem no meu coração. Eu, apesar de ser alguém muito abastado, eu não sou capitalista. Eu odeio socialismo, porque isso não funciona, é mentira. Eu vim de escola pública, me ensinaram que empresário é só explorador, e isso é mentira. Tem muito empresário que está multiplicando talento igual eu, fazendo pessoas prosperarem, só um pouquinho. Eu não acredito nesse tipo de solução. Você vai ver que comunismo nunca funcionou em lugar nenhum. Eu estou vendo que você está pesquisando o que é governalismo. Governalismo você vai achar, depois vai ficar comprovado né, que esse neologismo é meu. Você vai achar no site do meu partido e do PRTB que eu escrevi um artigo lá sobre isso. O governalismo é devolver o governo para o povo. Os políticos têm palavras entre eles, mas eles não cumprem as promessas para você, para nós. Então a gente está sozinho. O povo, Deus, e contra esse tanto de gente maluca aí contra a gente. Já que o senhor não vai ser candidato a presidente em 2026, o senhor se compromete a apoiar o candidato escolhido pelo Jair Bolsonaro ou ele próprio se reverter a elegibilidade? Bolsonaro tem 100% do meu apoio. 100%. O candidato que ele escolher também? Claro que não. Se ele escolher um cara igual o Nunes, aí vai ser a gota d'água. Você tá louco. Nunca que eu vou apoiar um esquerdista, você nunca vai ver essa cena. Quem que é seu principal adversário nessa campanha eleitoral? A miséria, a pobreza. É isso que toca o meu coração. As pessoas estão aí, com todo respeito aos que prestam, porque tem uns que são imprestáveis. Eu não consigo ver a chance de perder essa eleição. Vocês vão ter que tomar, vocês vão ter que me matar. Não tem como eu perder para esses caras. Eu estou aqui sozinho, sem munição, cara. Estou precisando de ajuda. A única coisa que eu tinha de vantagem sobre esses caras, eles me tomaram, que é as minhas redes sociais. Olha a minha cara, você está preocupado? Eu não estou, eu só preciso da sua ajuda. Não seja um cidadão. Nós somos sócios da mesma cidade. É um contrato social. Eu sou sócio seu nessa cidade. Não deixa para discutir a eleição faltando 24 horas, não. Não dá para convencer as pessoas. Começa a fazer tudo que você pode agora. É um saco esse trem de eleição. Por quê? Porque todo ano par essa encheção de saco. Eu te entendo, eu também sempre quis correr disso. Mas não vai dar para correr. Nós vamos ter que resgatar esse país. O propósito do brasileiro é ter uma nação de primeiro mundo até 2050. E nós vamos provar que São Paulo vai sair na frente. São Paulo funcionando, na mão desses caras não vai funcionar nunca. Na mão de alguém que tem resistência, na mão de alguém que tem inteligência emocional, isso aqui vai funcionar. Por favor, me dá esse emprego, eu estou pedindo. Se vocês quiserem saber da minha vida, revira. Se quiser ver meus rins, se quiser ver meu intestino, se quiser ver tudo, eu conto tudo para vocês. Me dá a chance, o número é 28, eu estou pedindo, deixa eu trabalhar para vocês. Está acabando já quase a nossa conversa, mas para a gente encerrar, queria entender... Qual dos candidatos o senhor gostaria de estar em um segundo turno? Eu sei que o senhor está pedindo para vencer em primeiro turno, mas se pudesse escolher, com quem o senhor gostaria de estar no segundo turno? Quando eu for candidato a outra coisa e tiver chance de segundo turno, eu te respondo essa pergunta. Não há a mínima chance de ter segundo turno, porque esse povo está aí, sem chance. Fique em paz, não vai ter segundo turno. As pessoas estão falando isso na rua o tempo inteiro. Não é eu, não. Isso é metafísica. Se eu acreditar nisso, esse é um mundo paralelo. O que eu tenho a ver com isso? Não vai ter. O povo de São Paulo é trabalhador, não gosta de enrolação e vai ser um negócio atropelo. Dia 6 de outubro, às 20 horas e 30 minutos, o William Bonner vai falar assim: Marçal é o novo prefeito de São Paulo, com 55% dos votos.
Sabe o que vai acontecer? Vocês vão assustar com a máquina. Vocês estão investindo numa máquina de construir casa. Eu estou fazendo isso lá na África. Entra no... Derrubaram meu YouTube, não tem como pedir para vocês olharem lá. Tiraram as minhas ferramentas. Nós vamos tocar o terror em São Paulo. Esses políticos vai ter... Bolo, você quer ser prefeito? Muda de cidade aqui. O xerife Marçal vai deixar nunca isso acontecer. Rapidamente, para a gente encerrar, o senhor disse antes que conversava com o Ricardo Nunes. Isso antes da campanha começar. O senhor conversa ainda ou não? Assim, depois que ele resolveu me atacar, parece que parou a conversa. Eu mandei um áudio para ele e falei, olha, você vai falar mal de mim, cara? Você tá de brincadeira. Eu ia poupar esse banana, mas agora não vou poupar. Vai ser artilharia pesada para cima dele. Muito bem, candidato. Assim a gente encerra, então, essa conversa. Obrigada, viu, pela participação aqui na CNN. Obrigado. O número é 28. Estamos sozinhos. Deus e o povo. Agora você vai ver. Estou no seriado, todo mundo odeia o Cris. Obrigado vocês, desculpa a animosidade aqui. Peço desculpas de coração, não queria provocar essa animosidade, só que a palavra mal encaixada ao seu tempo, ela precisa ser corrigida. Um beijo para você que é de São Paulo, nascido aqui, ou que escolheu morar aqui. Nós vamos para o futuro nessa cidade e eu estou te pedindo, me dá um emprego. Obrigada, candidato. Obrigada aos meus parceiros também, Clarissa e Pedro Venceslau. E assim a gente encerra essa entrevista com o candidato Pablo Marçal, do PRTB. A gente encerra assim também a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Lembrando que a partir de quarta-feira, depois de amanhã, a gente começa as conversas com os candidatos a prefeito do Rio de Janeiro. Não perca e obrigada a você pela audiência também. Até mais.